Alô, eu sou o Arthur Petruites, eu vou dar uma explicada aqui nesse conteúdo de Química Básica, que eu fiz a apostila ontem, mandei aí no grupo da Sociedade Pitagórica e vou explicar aí para vocês. É um conteúdo que ele cobra desde matéria, corpo e objeto, vai até separação de misturas e tem 14 exercícios aí para vocês. Então vou começar aqui. Aqui a gente tem o texto que ele tá falando com mais detalhes, mas basicamente o que tá falando aqui é: matéria é tudo que tem átomos e ocupa lugar no espaço, ou também matéria forma o universo visível, tirando a energia, e é composto por partículas pequenas e indivisíveis na teoria. Sabemos que elas não são indivisíveis porque se refere aos átomos, mas na teoria era na época que essa definição rigorosa foi formulada. Corpo, ele é uma porção limitada da matéria que não tem uma função específica. Ou seja, ele é uma porção ali limitada da matéria. Pega um teco de madeira, mas ele não tem uma função específica atribuída para ele. Você não pensa, não, um teco de madeira eu uso só para isso. Não. Já um objeto é o que tem essa função. Por exemplo, um teco de madeira é um corpo, mas uma mesa de madeira é um objeto. A mesa ela tem a sua função. Aí a gente tem isso daí. A gente tem aqui exemplos, ó, matéria, madeira, corpo, pedaço de madeira, objeto, cadeira de madeira. Matéria, ouro, corpo, barra de ouro, objeto, anel de ouro. Então, deixando aqui um resumo, ó, a gente pode deixar matéria, tudo que tem átomos e ocupa lugar no espaço. Aí, o corpo vai ser uma restrição disso, porque ele vai ser uma porção limitada, e outra porção mais limitada ainda é o objeto, porque é o corpo com uma função, com necessariamente uma função atribuída. Agora vamos falar das propriedades gerais e das propriedades específicas da matéria. As propriedades da matéria, porque a matéria é tudo que a gente tem, mas tudo que a gente tem propriedades específicas e também gerais. As gerais são chamadas assim porque elas não conseguem definir pra gente do que é feito, elas não conseguem determinar pra gente qual que é o material por si próprias. Já as específicas conseguem. As propriedades gerais da matéria são massa, volume, dureza, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Massa determina a quantidade de matéria que possui em um corpo. E ela não se altera por causa de tipo, localização, posição, que aí entra uma área da física que se chama simetria. Que a simetria, vou até deixar aqui no cantinho, a simetria diz que um resultado geral não se altera por posição, rotações ou impulso. Que aí já entra numa parte que chama relatividade restrita. Que isso daí é a introdução para relatividade restrita. Tá. Volume se refere à capacidade de um corpo em ocupar lugar no espaço. E a gente tem que os sólidos, eles têm um volume definido, porque eles são daquele jeito e eles não variam. O líquido, eles têm um volume definido, eles vão ocupar apenas, eles têm a capacidade de ocupar apenas uma quantia X. Mas a forma deles, a forma que ele se mantém, se é uma forma circular, uma forma quadrada, depende do recipiente. Ó, independente. E aqui mantém a forma do recipiente, tá até aqui grifado. E o gás não tem volume constante e ele não... Ó, o volume é diferente de constante e ele preenche o volume total do recipiente, independente de qual for. Dureza, capacidade de um corpo de riscar outro. Aí vamos pegar um exemplo de giz e lousa. Quem que tá riscando? O giz tá riscando a lousa ou a lousa tá riscando o giz? A lousa tá riscando o giz. Por que a lousa tá riscando o giz? Porque quando a gente passa o giz na lousa,
o giz está perdendo partes de si. E isso que é riscar. Riscar é quando você, após o atrito, você vai tirar partes pequenas de algum outro corpo. Você está riscando esse corpo. E no caso é a lousa que está fazendo isso com o giz. O giz ele só está colorindo ali, mas não é risco, definitivamente. Inércia. Inércia já entra na física, se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme ou parado, ele vai se manter nessa condição até que alguma força haja contra ele. Impenetrabilidade é ali que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, porque se a gente... eles não conseguem penetrar entre si, porque a matéria, ela não se penetra, a matéria, ela não se abre para penetrações. Por exemplo, por isso que as coisas transbordam ao a gente colocar alguma coisa dentro de um líquido. Se a gente colocar uma bola de gude de um líquido, que é até o exemplo que está aqui, o nível da água vai subir, justamente pela propriedade da impenetrabilidade. Divisibilidade, que você pode dividir um corpo que ele vai continuar com as suas propriedades. Compressibilidade. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma seringa. Ó. A gente tem aqui uma seringa e a gente tem a pontinha dela aqui. Mas você tá indo lá, você tá colocando o dedo na pontinha dessa seringa. Você colocou o dedo. E o seu dedo tá tampando. E aí você vai com a sua outra mão e você aperta esse negócio aqui nesse sentido. Mas a gente tem um pouquinho de ar aqui dentro. Esse ar, ele vai ser comprimido. Ele vai ser bem comprimido. Ou seja, o seu volume vai ficar menor. E porque ao realizarmos uma força, podemos comprimir o volume da matéria. Elasticidade, após a deformação de um material, ele vai voltar ao seu estado natural. Indestrutibilidade, na natureza não se cria nem destrói matéria, tudo se transforma, porque na natureza você não está perdendo nada. Se você está queimando alguma coisa, você está tendo combustão, está transformando em CO2, você está transformando em água, você não está perdendo nada. Isso daí foi dito por o principal químico que já existiu, Lavoisier, que foi o pai da química. E discontinuidade, que a matéria possui vários espaços vazios, vários poros na sua constituição. Por exemplo, a gente tem aqui, a gente tem várias moléculazinhas. Elas sempre são muito próximas, a gente não tem muito espaço entre elas. Mas a gente tem isso daqui, ó. A gente tem esses poros que eu tô pintando de preto aqui. E isso daí que é a propriedade da descontinuidade. Agora vamos para as propriedades específicas da matéria, que são as que definem a matéria, que pode nos dizer alguma coisa. Elas são divididas em químicas, físicas, organolépticas e funcionais. Químicas são que são oriundas de reações químicas, físicas que são as propriedades físicas que a gente pode sentir por meio de análise, e organolépticas são as que a gente percebe pelos nossos 5 sentidos, funcionais são das funções delas, que no caso aqui eu estou falando de funções orgânicas no texto. Químicas. Um composto ele pode ser combustível, oxidante, corrosivo, explosivo. Ele pode ser um composto efervescente, pode sofrer fermentação. E aqui a gente fala as propriedades físicas. Mas ó, combustível é uma capacidade de um corpo de reagir com oxigênio e liberar energia. Vamos pensar, que corpo que pode liberar energia? Que corpo que é um combustível? Vamos pensar em que corpo que é combustível. Gasolina. Gasolina é um corpo combustível, o oxigênio é chamado de comburente. E eles vão liberar numa combustão CO2 mais H2O. Oxidante, capacidade de retirar elétrons de uma substância. Isso eu vou falar na 4ª aula, eu acho que é a aula de oxirredução inox. Mas um oxidante é um composto que ele vai sofrer redução e causar oxidação. Se ele vai causar oxidação, ele vai aumentar o NOx. Para aumentar o NOx, ele vai ter que tirar elétrons. Um composto corrosivo é o que vai desgastar um material, que vai, tipo, corroer, que vai deixar o material mais, sabe, vai corroer mesmo. O que faz isso? Geralmente, ácidos. Vou pegar um ácido bem forte aqui, que tem uma capacidade de corrosão enorme, H2SO4. Ácido sulfúrico. Explosivo
Tem muitas coisas que são explosivas e que liberam onda de pressão acompanhada de gás e calor em um curto espaço de tempo. Aí a gente pode até puxar para radioatividade se a gente quiser falar de urânio 235, se a gente quiser falar de hidrogênio, dá para falar também da fusão nuclear, mas tem muitas outras coisas que são explosivas que não são eles. Efervescência, capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. Então, vamos supor, a gente tem água aqui, a gente joga uma pastilha de vitamina C. Vitamina C, que é o ácido ascórbico. A gente joga aqui dentro e depois ela começa a formar várias bolinhas. Várias bolinhas e começa a fazer aquele som de efervescência, aquele tsh. Isso daí é uma propriedade específica da matéria e sim, um corpo ser efervescente, a quantidade de efervescência consegue nos determinar. Porque se você olhar por experimentos químicos, cada corpo tem uma taxa de efervescência. Ou seja, quantas bolinhas que ele vai liberar e qual a intensidade desse som por tempo. Fermentação, capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. Aí a gente já entra na parte de biologia, naquela parte de fermentação lática e fermentação alcoólica. Agora vamos falar das propriedades físicas da matéria, que são independentes de transformações, ou seja, que são inerentes à matéria. Temos o ponto de fusão, que é a temperatura em que ela vai do estado sólido para o estado líquido, ponto de ebulição, que vai do estado líquido para o estado gasoso, densidade, quantidade de matéria em determinado volume, determinada pela fórmula massa dividido por volume. Temos a solubilidade, que é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. Isso daqui tem muita coisa pra gente falar, é lá pra 10ª aula que eu vou falar de soluções. Condutividade elétrica se refere ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os em condutores, semicondutores e isolantes. Condutor é o que conduz a eletricidade, semicondutor é o que conduz parcialmente a corrente elétrica, e os isolantes são os que não conduz. A gente também tem um quarto grupo que chamam supercondutores. Os supercondutores são aqueles que têm temperaturas muito específicas em que eles conseguem conduzir conduzem absolutamente 100% da corrente elétrica. Porque eles não têm nenhuma resistência. E seguindo a lei de Ohm, a resistência ela é contra a condução da corrente elétrica. Temos a maleabilidade, que permite a moldagem do material em lâminas finas. Como a gente sabe, o ouro é muito maleável. O magnetismo, propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs, que são a propriedade de que os opostos se atraem e que os aparentes se repelem. Ductilidade, capacidade do material suportar a deformação sem se romper. E temos a dureza, que é a resistência de um material a deformações pela aplicação de uma força. Que aqui dureza você pode confundir com a outra, então vamos chamar isso aqui de resistência mecânica. Ductilidade também é a capacidade de formar fios, tá? De formar fios. E a viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento. Agora vamos dar um exemplo aqui que está falando de densidade. Tanto um cubo de gelo flutua em um copo com água, quanto o iceberg flutua sobre o oceano devido à diferença de densidade. Agora falar das propriedades organolépticas, que são as que nós podemos perceber com nossos sentidos, que é odor, sabor, cor, brilho, textura e som. Eu não tenho muito o que falar aqui, todo mundo sabe o que são essas, mas eu tenho que falar que metais polidos, tá até escrito aqui, tem muito... Aqui, meu áudio travou, mas metais polidos tem muito brilho. Textura, tudo isso vocês já sabem. Propriedades funcionais, vou falar lá para química inorgânica, mais ou menos a 5ª aula, que a gente vai ter ácidos, bases, sais e óxidos.
Tá, vamos falar de ácidos. Eles se ionizam em água, liberam íons H+, e tem um sabor azedo. As bases têm um sabor adstringente e se dissociam em solução aquosa, liberando os íons OH-. Esses íons são os íons hidrogênio, chamado de íon hidrogênio mesmo. Calma. Hidrogênio. E esse íon aqui é o íon hidróxido. Sais são compostos iônicos que têm um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Ou seja, eles são compostos iônicos, mas os seus íons não são H+, e não são OH-. E os óxidos são compostos binários, ou seja, 2 elementos, sendo um deles necessariamente o oxigênio. Eu vou dar um exemplo aqui, L2O3. Limão e laranja são ácidos, portanto eles têm a mesma propriedade. Aqui, essas propriedades aqui, tá? A nível de acidez, a força de um ácido, a força de uma base, a força de um sal e a força de um óxido, que no caso não é nem força, isso daqui é mais a intensidade dele, a solubilidade dele, são outras propriedades que vão diferenciar os sais, que vão diferenciar os óxidos, porque aqui a gente pode determinar muito por força. Fase de agregação da matéria, a gente tem várias fases de agregação da matéria, como o sólido, líquido, gás, que são as famosas, mas a gente tem também o plasma e o condensado de Bose-Einstein. Mas vamos falar só dos sólidos, líquidos e gasosos. Os sólidos têm uma estrutura molecular fixa, porque eles têm pouca energia cinética entre as suas partículas. As partículas deles ficam assim. Por isso que eles têm uma estrutura ali fixa. Os líquidos têm um pouco de energia cinética, então a estrutura deles fica assim. Então, por isso que eles conseguem se adaptar ao recipiente. Já os gases têm muita energia cinética. Então, aqui, e tem um no fim da página também. Tem em tudo quanto é lugar. Temos uma diferença de gás e vapor. O gás ele já está naturalmente naquele estado. Até esqueci os acentos aqui. O gás já está naturalmente naquele estado e ele precisa de uma alteração tanto de temperatura quanto de pressão para sair dele. Já o vapor não. O vapor ele vem de uma alteração de temperatura. Mudança de fase de agregação da matéria. Fusão. Sólido para líquido. Vaporização. Líquido para gasoso. Ela ocorre de 3 formas. Ebulição, que acontece quando você aquece tudo de uma maneira uniforme. Você vai aquecendo e ele vai evaporando. Calefação, quando você joga água em um negócio que está muito quente. E aí vai evaporar na hora. E tem a evaporação, que é o processo natural. Condensação ou liquefação, passagem do estado gasoso pelo líquido por resfriamento. Solidificação, se reduzir muito a temperatura, o que faz virar gelo, congelamento. E sublimação, passagem do sólido ao gasoso ou do gasoso para o sólido, e acontece devido à alta diferenciação, à alta alteração na pressão e na temperatura. E aqui do Mundo Educação eu peguei esse resuminho, né? Que vai fazer aqui as setinhas, tudo, que fica até bem fácil de entender. Falando aqui de substâncias e misturas. Substâncias, ela é uma substância pura. O que é uma substância pura e uma mistura? A substância pura são as que têm propriedades fixas, são as que podem ser representadas por fórmulas e elas têm as suas propriedades, elas têm propriedades fixas e elas são formadas só por um único tipo de espécie química. Ou seja, eles não são formadas por, sabe, não é misturando vários compostos. É um composto só, é uma espécie química só. Elas são divididas em substâncias simples, que são as que têm um elemento só, tipo H2, O2, O3, N2, e tem as compostas, que são formadas por mais de um tipo de átomo, como NaCl, L2O3, K2SO2O3 e C6H12O6. Misturas são junção de duas ou mais substâncias puras, que são chamadas de componentes, no caso de uma mistura, e elas não têm propriedades fixas, têm propriedades variadas, não podem ser formuladas, e são divididas em homogêneas e heterogêneas. Homogêneas, uma fase. Ou também
Sistema monofásico, que é como pode cair na sua prova. E heterogêneas são sistemas com mais de uma fase, que pode ser sistema bifásico, trifásico, polifásico. Mas uma coisa muito boa, não basta apenas apresentar uma fase olho nu, ela tem que microscopicamente só ter uma fase. Porque o leite, por exemplo, você olha ele normal, você acha que ele é uma fase só, mas o leite não. O leite tem gordura, o leite tem água também. O leite é sangue filtrado e o sangue ele é heterogêneo. Entendam isso, que vocês nunca vão errar nenhuma questão de mistura. Sangue e leite são heterogêneos a nível microscópico. Vamos falar de alotropia. A alotropia é um fenômeno que ocorre na natureza em que um mesmo elemento vai formar mais de um composto, variando em sua quantidade de elementos ou organização da estrutura. Tá, o que isso quer dizer? Que a gente tem com elementos como o carbono, o enxofre, o fósforo e o oxigênio que eles, devido à quantidade de elementos ou devido à própria estrutura da geometria molecular até da matéria, eles vão formar vários compostos. Vamos falar do carbono. O carbono ele tem alguns alótropos conhecidos: grafite, diamante, grafeno. São os mais conhecidos, mas a gente também tem o fulereno e o diamante, que é um diamante muito diferente, que é o íons da leita. Esse daqui foi descoberto recentemente, mas a gente não vai falar dele. Tá. Esses compostos, eles são diferenciados pela estrutura do carbono, que é tudo carbono, mas é diferenciado pela estrutura. Aqui, por exemplo, isso daqui é um grafite. Isso daqui é um grafeno. E é justamente essa molecularidade. Se você não souber a molécula, não tem como muito diferenciar. Você tem que olhar e você tem que saber o qual que é qual. E esse daqui são os alótropos dele, que é conhecido. Seja, é uma alotropia por disposição geométrica. Os alótropos do oxigênio têm o O2 e o O3. O O2 é uma molécula biatômica, o O3 é uma molécula triatômica e ela ocorre por atomicidade devido a se variar pela quantidade de átomos. Alótropo de enxofre, ele tem várias formas, tem o S2, tem o S4, tem o S6 e os mais conhecidos é o S8, que se divide em rômbico. Rômbico é um formato que, olhando de cima, ele vai aparecer até um pouco um losango. Mas é que essa imagem aqui não ajuda muito. E tem o monoclínico. O monoclínico aqui, ele vai ter um formato mais ou menos assim. Ele é oblíquo, ou seja, ele é inclinado. Ele vai ter uma forma mais ou menos parecida com isso aqui. O que você pode observar é que nesse caso esse daqui tem uma ponta. Isso daqui é uma estrutura monoclínica. Por que tem esse nome? Eu não sei. Agora o fósforo. A gente tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. O vermelho não tem uma estrutura definida, por isso que a gente chama ele de PN. E tem o P4, que é o fósforo branco, que é uma estrutura tetraédrica. Estrutura tetraédrica, lá para a geometria molecular, é que tem 5 átomos e um no centro. Isso aqui é sempre bom saber. E o P4, ele já foi usado até para criação de bombas. Se você pesquisar bombas de fósforo branco, você vai achar bastante coisa. Terminando essa parte de alotropia, vamos falar dos gráficos de mudança de fase. Tá, a gente tem aqui esse gráfico. A gente sabe a mudança de fase que a gente vai ter a fusão e a ebulição. E a gente vai ter as temperaturas de fusão e de ebulição, que é chamada de TE e TF. A gente vai ter aqui um gráfico, mas vamos deixar uma coisa bem clara. Substância pura
vai ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante. Ó, para substâncias puras, constante. Para misturas, diferente de constante. Melhor, para misturas comuns, porque tem tipos de misturas que isso não acontece. Então aqui, vamos explicar esse gráfico aqui. A gente começa com o aquecimento. A gente aquece, bateu nesse ponto aqui e começou a fazer a fusão. Que temperatura que é essa se começou a fazer a fusão? Essa temperatura aqui, TF, temperatura de fusão. Terminando a fusão, que é o que está marcado pelo T2, vai começar a aquecer de novo, vai alcançar aqui e vai começar a fazer a ebulição. Essa temperatura aqui, então, é a TE. E como é uma propriedade específica da matéria, a gente pode até determinar. O que tem TF0 e TE100? Água. É uma propriedade específica da matéria. Agora vamos pensar aqui para misturas. Isso aqui é uma mistura, dá para ver que a gente tem uma variação na temperatura. Essa variação a gente chama de ΔT. E isso acontece para a maioria das misturas. Mas a gente tem dois tipos de misturas que isso não acontece, que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. As misturas eutéticas são as que têm temperatura de fusão constante. Ou seja, ela tem a temperatura de fusão constante, mas a outra ainda é característica de uma mistura. E a azeotrópica é o contrário. A azeotrópica tem TE constante e a TF não. Não tem mais muito o que falar aqui, a gente pode até fazer um resuminho. Ó, para substâncias puras, duas constantes. Mistura comum, zero constante. Eutética, azeotrópica, TF, que TE constante. Esse resuminho aqui é bom para você nunca esquecer isso, porque é muito difícil você lembrar qual que tem a TF constante e qual que tem a TE constante. Mas uma coisa que dá pra gente lembrar, que o trópica, a gente pode até associar com trópico, e trópico geralmente tem clima quente na geografia. Aí você vai associar o clima quente com a ebulição. É o que eu uso para lembrar. Agora vamos falar da maior parte aqui desse documento, que está ocupando muita coisa. Está ocupando até aqui embaixo, que é os processos de separação de mistura. Tá bom. Processo de separação de mistura. Para que isso é útil? Por que a gente tem que separar misturas? Justamente para fazer análise de experimentos e até para pegar recursos que são úteis para a gente. E tem alguns aspectos da natureza que influenciam nisso. Vamos falar, natureza da mistura. Ela determina qual que é o método de separação mais adequado. Se for tal substância, é esse o mais adequado. Se for outra substância, é tal o mais adequado. O tamanho das partículas, a diferença da densidade para processos como a decantação e a centrifugação, o tamanho das partículas para esses daqui. Diferença de solubilidade, temperatura e pressão, que influencia em muita coisa, principalmente para gases. Forças intermoleculares, para o que pode diferenciar é se o corpo tem uma ligação de polo, uma ligação de polo induzido, uma ligação de hidrogênio, uma força de London, que é de polo induzido, e se ele tem uma ligação íon-dipolo, que são as forças intermoleculares que podem influenciar nisso, mas não de maneira muito rígida. E tem também as condições ambientais. Agora a gente vai falar dos processos naturais de separação de misturas. E depois a gente vai falar os que são usados para homogêneas e depois os de heterogêneas. Vamos lá, primeiro comentando dos processos de separação de mistura aqui normais, a gente vai falar da decantação, que ocorre quando a gente vai deixar por exemplo, se a gente vai deixar um sólido dissolvido num líquido, uma mistura entre líquido e sólido, a gente vai deixar num becker e deixar um tempão, a densidade vai fazer com que o sólido seja puxado para baixo e se deposite no fundo do becker.
Mas se a gente tiver uma mistura entre líquidos, o líquido de menor densidade, ele vai ficar lá em cima, o de maior densidade vai ficar lá embaixo. E aí tem uma coisinha lá embaixo que vai falar um pouquinho mais disso. Vou até descer para vocês verem aqui. Isso vai falar um pouquinho mais. Mas, vamos para a próxima. Filtração é usada para separar sólidos insolúveis de líquidos ou gases. Por que gases? Porque a gente também tem aspiradores de pó e filtros de ar, que são até usados para isso. E líquido, qualquer filtro, um filtro de café, por exemplo. Tem até o exemplo aqui, filtrar a borra do café, que é um filtro de sólido para líquido. Tem a destilação, em que a gente vai ter uma quantidade enorme de equipamentos, que a gente vai ter um aquecimento que vai evaporar um líquido. No caso da destilação simples, vai evaporar um líquido e vai deixar o sólido ali, porque você vai ter aqui... Ô, rapaz... Tá, você vai ter uma garrafinha, você vai ter um líquido. Esse líquido vai ter um sólido. Vamos colocar aqui, tá tendo uma areia. Você vai evaporar, aí vai ficar o quê? Vai ficar só areia. Isso daí é a separação de mistura, mais ou menos por destilação simples. E a fracionada é quando a gente tem dois líquidos. Mas eu vou falar mais de destilação lá para baixo, por isso que eu não tô dando muitos detalhes. Cristalização é usada para separar sólidos dissolvidos em líquidos. Então, a gente vai aquecer tudo aquilo para evaporar o líquido, deixando os cristais sólidos. Ah, mas como que a gente diferencia isso da destilação? A destilação, ela vai fazer o quê? Essa daqui, a cristalização, ela só vai evaporar e tanto faz. Ela vai perder o líquido vai ser liberado para a natureza e vai ficar só com o sólido. A destilação vai colocar num condensador o gás que vai ser liberado para voltar ao estado líquido. Ou seja, a destilação quer manter os dois compostos. A gente vai ter uma mistura entre dois ou mais elementos e ele quer manter os dois. Quer manter os dois. Já a cristalização só quer saber do sólido. Centrifugação. É usada para separar componentes de uma mistura com base diferente de densidade. É que nem a decantação, só que a gente coloca eles para girar. Eles ficam ali, girando, 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 e até que vai separar, por exemplo, aquela máquina centrífuga que separa os componentes do sangue. E aí a gente tem a mais interessante aqui, que é a cromatografia. Eu vou ler a definição, mas eu vou ter que explicar um pouquinho mais. Usada para separar os componentes de uma mistura com base em suas diferentes capacidades de absorção de um material sólido ou de dissolução em um líquido móvel. Tá bom. O que é a cromatografia agora? Os componentes, eles são expostos a uma fase fixa e a uma fase móvel. A fase fixa é chamada de fase estacionária e a fase móvel é só fase móvel mesmo. A fase fixa, eles não ficam se movimentando. Eles ficam ali parados, todos os compostos ficam bonitinho e a gente vê como é que é a solução, como é que ele vai se dissolver em algo baseado nesse parado. E aí, para a fase móvel, a gente vai ter eles fazendo uma corrida. Vou supor que tem uma corrida. E a gente vai ver a solubilidade dela nessa corrida. Se a solubilidade for maior, ele vai correr menos. Se a solubilidade for menor, ele vai até correr mais. E essa corrida é chamada de eluação. Se eu não me engano, não sei se eu tô certo no nome. E os eluentes... o eluente é a fase móvel. Ah, não, é eluição. O eluente é a fase móvel, é justamente isso, é o conjunto disso, que um solvente vai interagir com essas amostras e vai promover até a separação desses componentes. Por quê? Como a gente vai ter a corrida e a gente vai colocar um solvente, os que correrem mais são os que vão se dissolver mais. Então, a gente sabendo os que vão se dissolver mais, a gente consegue colocar uma determinada quantidade de solvente para dissolver alguns, outros não, e separar. Então, a cromatografia em si não é um método de separação, ela é uma análise para a gente realizar isso daí de maneira mais fácil. Eu não sei se conseguiram entender. E a cromatografia pode acontecer em duas maneiras, em colunas, que é o que está acontecendo aqui, ou em camada delgada, que a gente não vai entrar muito a fundo. Eu não sei se ficou muito claro sobre cromatografia, mas relaxa que não é nada importante saber disso. É mais um negócio que eu coloquei aqui para falar mesmo. Sublimação, quando a gente aquece um sólido para passar ele para o estado gasoso, e aí a gente vai voltar ele para o estado sólido. E
quando a gente tem... É mais para separar ele de líquidos mesmo. A gente tem um líquido e esse líquido vai ter um sólido lá. A gente vai esquentar o sólido até ele virar um gás e depois a gente vai resfriar para ele virar um sólido de novo, o que vai separar ele. Peneiração. Peneiras, não tem muito o que falar. Evaporação. A gente vai colocar algum solvente para evaporar. Por exemplo, se a gente tiver água salgada, ela vai ter o salzinho aqui. A gente vai evaporar, vai deixar evaporando, vai ficar só o salzinho depois. Flotação. A gente agita a mistura em um líquido no qual um dos sólidos ele vai ser menos denso. E então ele vai flutuar e o outro afunda. Então a gente vai ter aqui um líquido, um sólido mais denso e um sólido menos denso. A gente chacoalha e aí vai ficar separadinho aqui, bonitinho. Separação magnética é quando a gente vai separar dois compostos metálicos por meio de um ímã. E esses tipos são só os mais comuns. Agora a gente vai se especificar em quais são usados por os homogêneas e heterogêneas. Tá. Distilação simples vai separar líquidos de sólidos. Aqui eu coloquei separar líquidos com diferentes pontos de ebulição, mas isso daqui é a destilação fracionada. É de separar líquidos de sólidos. Cromatografia vai separar componentes com base na afinidade por uma fase estacionária, ou seja, qual que é a afinidade dele com o solvente. Que a afinidade dele com o solvente vai ser olhar o quanto que ele vai dissolver normalmente e vai ser olhar o quanto que ele dissolve sobre o movimento, que é a eluição que vai determinar isso, devido até onde que a eluição chegar. Porque, novamente, se chegar a menos é porque tem muita afinidade, se chegar a mais é porque tem menos afinidade, e o eluente é a própria fase móvel. Aí temos a filtração, que é separar sólidos insolúveis em líquidos ou gases, centrifugação, usar força centrífuga, evaporação, deixar um soluto que está dissolvido num solvente para o solvente evaporar e sobrar só o soluto. Sublimação, separar um sólido que sublima dos outros componentes. Então, vamos supor, a gente tem sólidos que não sublimam. A gente tem ali um líquido, tem um sólido aqui que não sublima e tem um sólido que sublima. A gente esquenta para esse sólido sublimar, virar gás aqui, e depois a gente resfria para ele virar sólido de novo. Aqui a gente vai primeiro aumentar a temperatura e aqui a gente vai descer a temperatura, porque a sublimação precisa de muita. Ou ela ocorre naturalmente ou ela precisa de muita. Naturalmente ela ocorre tipo com naftalina. Destilação fracionada. A destilação fracionada vai separar líquidos com pontos de ebulição próximos. Agora sim eu coloquei certo, mas eu vou falar mais dela lá para baixo. Cristalização, separar sólidos dissolvidos em líquidos pela formação de cristais. E tem a liquefação fracionada, em que a gente vai ter gases misturados, mas cada gás tem um ponto de liquefação diferente. E a gente vai resfriar um, e aí vai formar um líquido. Vamos supor que isso aqui é líquido. E o outro gás ainda vai estar lá. E aí a gente vai separar esse líquido, depois a gente vai liquefar o outro gás. Agora vamos falar de decantação de novo, mas vamos especificar um pouquinho mais. O que a gente tem aqui? Para misturas heterogêneas entre líquidos, a gente vai usar um funil de bromo, que é um funil de decantação. A gente vai agitar a substância e a gente vai colocar aqui. E observa que aqui tá de boa, aqui começa a ter o depósito aqui no fundo e aqui já tá completamente depositado. Aí a gente vai abrir a torneirinha, vai deixar cair esse composto de baixo, vai armazenar ele em um becker, num Erlenmeyer, e a gente vai ficar com o de cima, separando eles justamente por um funil, por uma torneirinha. De novo, a gente tem a filtração, que também é usada para misturas heterogêneas, peneiração, separação magnética, flotação, levigação. Vamos falar de levigação. A levigação, por exemplo, quando você vai pegar ouro, que você usa uma bateia para pegar ouro num rio. Isso é a levigação. Você vai separar um componente mais leve de um pesado usando um líquido como meio de separação. Por exemplo, as bateias e as tâmises, que são usadas em laboratório para pegar coisinhas muito pequenas em um processo que é chamado de tamização. Temos a centrifugação e temos a catação, que é literalmente catação. Você vai separar manualmente
pegando com a mão. Agora vamos falar dos dois tipos de destilação. Destilação simples é usada para separar líquidos de sólidos, que a gente vai ter um sólido, a gente vai ter aqui a manta elétrica até, a gente vai ter um balão de destilação, e ok, a gente vai ter aqui a mistura, vai aquecer, vai ter até um termômetro, e aí o líquido evaporado vai vir para o condensador, vai condensar, e vai voltar aqui para o becker como líquido, e o sólido vai ficar disposto aqui. Já a destilação fracionada é usada para separar dois líquidos que se misturam, que não sejam misturas azeotrópicas, que a mistura entre eles não pode ser azeotrópica. E os equipamentos usados vão ser tudo isso, termômetro. A diferença está na coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento vai dificultar a passagem do vapor até o condensador, porque como os líquidos vão ter temperaturas de ebulição próximas uma das outras, não pode ser tão fácil a chegada até o condensador, que senão vai misturar de novo. E o que vai acontecer aqui? Vamos supor que um vai evaporar a 70 graus e o outro a 75. Chegando em 70 graus, vai evaporar o primeiro, vai condensar, você troca o vidro, e chegando em 75, vai evaporar o primeiro, vai condensar, e você já pega o segundo. Isso daqui foi a teoria da primeira aula. Eu não sei se teve alguma parte que ficou muito confusa, talvez a parte de cromatografia, que é uma parte mais difícil, mas ela não é necessariamente importante. Então, vamos fazer os exercícios aqui. Vou fazer a correção deles. Eu vou fazer uma outra videoaula aqui rapidinha, só para fazer. São 14 exercícios, tem até o gabarito no final. Mas essa daqui foi a aula teórica. Vou publicar no canal do Chemistry. Essa foi a primeira videoaula da Sociedade Pitagórica. Vão ter muitas por aí. Espero que vocês tenham gostado. E falou!